tarde. Aqui está no livro de Atos. Aqui. Essa é a palavra. Eu quero ler aqui o livro de Atos com você. Tá me ouvindo aí? Vamos ver se esse som tá fazendo, né? Quero começar aqui falando de Estevão. Estevão estava sendo julgado, sendo condenado, porque ele estava pregando, ele estava falando de Jesus, ele estava defendendo Jesus. E só queria dizer aqui desse texto aqui, que quando ele estava aqui nesse julgamento aqui, as pessoas olhavam para Estevão, e quando o poder do Espírito Santo começou a manifestar na vida dele, enquanto ele falava, o rosto dele, a face dele começava a brilhar. Foi liberado. Estava brilhando. Então, o poder de Deus estava visível na vida de Estevão. Mas então aqui, Estevão ele foi morto, foi apedrejado. Morto a pedrada. Por causa de quê? Por causa dessa palavra que é pregada, é falada, anunciado o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus que veio de Deus, ele morreu e ressuscitou, voltou para Deus e derramou sobre todo aquele que crê, todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor, o Espírito Santo. Jesus disse que iria para o Pai e daria o Espírito Santo, porque Deus deu a Jesus o Espírito Santo e Ele agora pode dar a nós, aquele que crê, aqueles que foram separados, escolhidos. Mas não é sobre Estevão que eu quero falar. Eu quero falar aqui no 8, Atos capítulo 8, e falar sobre Filipe. Alguma coisa acontecendo aqui, que vamos mudar de nível, mudar a situação, essa nossa vida que nós vivemos. Aqui essas pessoas que estão perseguindo são pessoas religiosas, são pessoas de uma alta sociedade e que têm ideia diferente do Evangelho, que não querem aceitar, não querem reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que foi profetizado lá em Isaías profetizou, olha para você ver. Mas vamos falar aqui nesse texto que vai falar sobre a profecia que Isaías profetizou. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, houve um espaço de silêncio de 400 anos. Então, se você parar do final do Velho Testamento, você vem voltando para trás, até aqui Isaías aconteceu e passou muitos anos. Aí agora vem novamente ser falado e mencionado essa profecia de Isaías. E foi o próprio Jesus que falou que era necessário que a profecia de Isaías, que Isaías profetizou, acontecesse. Então, aqui o Evangelho em Samaria. Com isso aqui, o povo foi disperso. Essas pessoas que estavam pregando foram dispersas, foi um lado, um para o outro, e saíram esparramando o Evangelho, falando o Evangelho, pregando o Evangelho, e até chegar aqui em Samaria. O Evangelho em Samaria. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o Evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital da Samaria e anunciou Cristo às pessoas dali. E multidões ouviram com atenção o que ele dizia. Todos
escutavam e viam os milagres que ele fazia. Aqui eu li no 8, eu li aqui o 6, versículo 6. Então, Filipe foi aqui para esse lugar, ele começou a evangelizar, falar de Jesus, e estava acontecendo milagre, estava acontecendo manifestação do Espírito Santo, aonde demônios eram expulsos, pessoas que estavam enfermas eram curadas, e coisas maravilhosas estavam acontecendo aqui, e as pessoas estavam ouvindo a pregação, estavam se convertendo a Jesus, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebendo a palavra e sendo batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aqui nesse texto aqui, continuando aqui, ele vem falar aqui sobre um homem. Aparece um homem aqui nessa região. Exposto aqui um homem nessa região. Esse homem, o que ele fazia? Esse homem, ele morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante e os moradores de Samaria, desde o mais importante até o mais humilde, escutava com muita atenção o que ele dizia. E eles afirmavam: este homem é o poder de Deus, e ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Então, abre aqui, mostra esse homem que estava ali. Esse homem fazia feitiçaria, esse homem enganava as pessoas, iludia as pessoas, e tudo que ele fazia aqui era por dinheiro. Ele fazia as coisas para ganhar dinheiro, ele fazia as coisas para estar no meio da sociedade, no meio dos grandes. As pessoas começaram a ter medo. As pessoas tinham medo, tinham pavor. As coisas se falava que ele tinha poder. Mas agora esse homem aqui, ele ouviu falar de Filipe, que Filipe estava ali pregando. Ele começou a observar Filipe, as coisas que Filipe estava fazendo, e até mesmo ele, que você vai ver aqui no texto aqui, que o próprio Simão também creu, e depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com as grandes maravilhas que ele fazia. Este homem começa a andar atrás de Filipe, ver as coisas que estavam acontecendo, frequentar as mesmas coisas, mesmos lugares, estar junto com as mesmas pessoas, enquanto Filipe estava pregando, enquanto Filipe estava falando, Filipe estava curando, Filipe estava ministrando a palavra para as pessoas. Este homem estava acompanhando e assistindo. Aí acontece que os apóstolos, eles ouviram falar do que estava acontecendo aqui nesse lugar onde Filipe estava. Então eles enviou para este lugar Pedro e João para ir lá. Então Pedro e João vêm aqui para estar junto com Filipe, junto com essas pessoas, porque Filipe ele estava pregando, ele estava batizando. Essas pessoas só tinham sido batizadas com água. Essas pessoas confessaram Jesus, aceitaram Jesus, mas ele estava sendo batizado com água. E só um momento. Tá doido, gente? Desculpa aí, falha técnica. Então, essas pessoas só tinham até agora sido batizadas na água.
E agora elas vão conhecer o poder do Espírito Santo. Elas vão ser apresentadas ao Espírito Santo. A manifestação, o poder, a glória de Deus. As maravilhas que Deus tem feito no meio do povo. Coisas maravilhosas que Deus fez no meio deste povo. Nesse tempo, aqui, as pessoas estavam sendo perseguidas, as pessoas estavam morrendo por causa desta palavra que eu estou lendo, que eu estou compartilhando com você, esse vídeo. Pessoas foram mortas, pessoas foram perseguidas, pessoas foram jogadas nas prisões, como aconteceu com Pedro. Pedro ficou preso e tinha mais uma pessoa com Pedro, esqueci o nome. Pedro e João estavam presos, porque eles pregavam o Evangelho. Mas a hora que eles estavam lá presos, eles estavam algemados, presos, amarrados lá dentro da prisão, o poder de Deus envia um anjo e quebra as cadeias, abre as portas e tira Pedro e tira João de lá de dentro. E eles saem, vai para o templo, vai para um lugar onde tem muitas pessoas ali, eles pregam e faz o anúncio do Evangelho. Ele prega o Evangelho, fala com aquelas pessoas ali e tem manifestações. Nesse tempo aqui, nesse período aqui, é o período onde começa a manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus estava com o povo. Jesus estava vivo. Então, Jesus fazia e Jesus deu poder e autoridade para os discípulos, para eles pregar, para eles fazerem as coisas. Mas agora Jesus ele morre, Jesus ele ressuscita e vai para o Pai. Aí Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vou dar a vocês o Espírito Santo, vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. Então Pedro vem aqui, e Pedro está aqui. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Coração não é honesto, coração não é limpo. Esta pessoa aqui, esse homem aqui, cadê o nome dele? Perdi o nome do homem. Simão. Esse Simão aqui, ele não converteu. Ele confessou Jesus, ele aceitou Jesus, mas ele não converteu. O coração dele ainda estava preso, porque com as coisas que ele fazia antes, ele ganhava dinheiro, ele era bem visto na sociedade. E com esse poder aqui que Pedro e João estão trabalhando, que essa unção do Espírito Santo aqui, ele olha e fala assim: opa, esse aí eu vou ganhar mais dinheiro, hein? Então eu quero. Tá entendendo? Isso que eu disse não está escrito aqui dessa forma, né? Você vai ler aqui, não vai ver que está escrito aqui, mas essa interpretação, essa dica aí, então, o coração dele aqui não estava assim de bem não, né? Não estava bom não. Aqui nós vamos andando aqui, vamos caminhando, então vem sobre essas pessoas o batismo com o Espírito Santo.
Primeiro foi o batismo com a água e agora o batismo com Espírito Santo. E esse batismo aqui foi com imposição de mão, que Pedro e João colocavam a mão nas pessoas, orava pelas pessoas e elas eram batizadas com o Espírito Santo. Elas eram seladas com o Espírito Santo, o selo da promessa, o selo da garantia. A garantia de compra, que você está sendo comprado pelo sangue do Cordeiro que foi derramado lá na cruz. Então, Jesus morreu naquela cruz, derramou sangue para pagar o preço do pecado. O pecado que nos separava de Deus. O pecado que nos deixava impuro diante da presença de Deus, que nos condenava. Agora, Jesus, com o sangue dele, ele paga e ele faz a nota fiscal, ele faz a promissória e carimba com o Espírito Santo embaixo, dando o selo da garantia, que você foi comprado, você foi lavado com o sangue do Cordeiro, você foi limpo, foi purificado, separado, você agora é de Deus. Você confessou Jesus Cristo, você aceitou Jesus Cristo, você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Agora você é nova criatura. Você nasceu de novo. As coisas velhas passou, as coisas velhas ficou para trás. E depois de ter feito isso, Pedro e João foi para outro lugar evangelizar e falar, anunciar a palavra para outra região. E Filipe agora é chamado para fazer outro trabalho. Agora que nós vamos mudar de nível. Agora que vai mudar, subir mais um degrau. Porque Filipe e o alto funcionário da Etiópia. Então, esse alto funcionário aqui é um servo de uma rainha que veio para essa região e agora ele está voltando para casa, voltando para a casa da rainha. Um homem que está ali. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apresente-se e vá, apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Casar. Então aqui o anjo vem, aparece a Filipe e fala para ele: vai para tal lugar, que nesse lugar você vai encontrar uma pessoa. Você precisa conversar com essa pessoa porque ele está lendo a palavra, ele está lendo a Bíblia. Aqui naquele tempo eles não usavam essa Bíblia que está aqui. Essa aqui não, era outro modelo de Bíblia. Eles não usavam a Bíblia, eles usavam o Torá, eles usavam o pergaminho. Tinha o pergaminho que era escrito a Bíblia, né? A lei era escrita, os textos. E nessa ocasião, este homem aqui, ele está lendo sobre Isaías. A profecia de Isaías que eu falei lá no começo, a hora que eu estava falando de Estevão. Estevão estava falando de Jesus, da morte de Jesus. Estevão estava falando com aquela multidão sobre essa passagem, que Jesus Cristo foi enviado como cordeiro para o matadouro. Jesus Cristo, ele foi humilhado, foi envergonhado, ele apanhou, foi crucificado e vamos andando, né? Então Filipe se aprontou e foi no caminho e ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha de Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem,
ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem. Então Filipe ele corre, aproxima dessa carruagem, começa a andar ali perto e ouve que este homem está lendo um texto, lendo uma palavra. E ele pergunta: e aí, você está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo o que você está ouvindo? Está sendo bem explicado aí para você? Dá para entender? Vou perguntar igual ele aqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo a minha língua? Porque não sou eu que vou fazer. É o Espírito Santo que vai falar com você e convencer você desta palavra. É o Espírito Santo que vai abrir a sua mente, abrir o seu ouvido, abrir o seu entendimento, para que você possa ver o reino de Deus, para que você possa entender a justiça de Deus, para que você entenda o propósito de Jesus Cristo para com a sua vida. A sua vida que você está ouvindo e a minha vida também. Então, mudei aqui de página. O Senhor entendeu o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então ele falou para Filipe: como que eu vou entender se eu não tenho ninguém para me ensinar? Se eu não tenho ninguém para explicar? Então está aqui, nesse texto aqui, você tem um motivo para você ir à igreja. Porque você pode ler a Bíblia na sua casa. Mas eu te pergunto, você tem alguém para te ensinar? Para te explicar? Para te instruir? Agora, você vai frequentar a igreja tem algumas regras. A igreja tem doutrinas. A igreja tem coisas que devemos seguir, devemos obedecer para manter ela, para manter a ordem, manter a disciplina, para ter o bom senso, você saber com quem que você fala, quem te ensina. Então, no caso, você vai ter um pastor que vai pregar, que vai ministrar, ou às vezes o pastor vai convidar alguém para pregar e ministrar, alguém de fora, mas tem que ser alguém que seja conhecido, né? Então aqui Filipe está falando com esse homem e ele é conhecido. Aqui atrás aqui fala sobre as coisas que Filipe fez, né? Coisas boas, coisas maravilhosas, o poder de Deus manifestado aqui em algumas coisas que ele tem feito. Então, eu não estou aqui salvando o nome da igreja, né? Eu estou aqui atento à palavra, e um texto é extenso, um texto grande, e então nós vamos entrar aqui. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. Então agora Filipe é convidado para entrar na carruagem e ensinar este homem, a falar com este homem sobre a palavra que ele está lendo. Então Filipe começa o evangelizamento aqui. Filipe está evangelizando, ele começa com esse texto que está aqui, lá o texto lá de Isaías. Então lá está escrito o quê? Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto, era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injusto com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendente dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando? Isso é dele mesmo ou de outra pessoa? Então, começando com aquela parte da escritura, Filipe... desculpa. Aqui o homem não está lendo a Bíblia, como nós falamos. Ele está lendo a escritura. Nesse tempo antigo,
eles liam a escritura, que era escrita em pergaminhos e outro... Não lembrei agora o outro nome do rolo. A escritura era escrita num livro, no rolo, né? Era enrolado, colocava no tubo e guardava. Não é como assim, quadradinha, com folhinha para passar assim, né? E era escrito em outra língua. Não era escrito em português, era escrito em outra língua, né? E foi traduzido em várias outras línguas, né? Vai em hebraico, vai no judeu, vai lá em outras línguas, até chegar no português aqui para nós. Eu ia falar outra língua aqui, mas não saiu, a palavra não saiu, o pensamento aqui não saiu, o latim, né? Foi escrita no latim, né? Que você vai ver em filmes, em passagem na internet, filmes que tem padre falando, né, a Bíblia, lendo aqui em latim, né? E não pode fugir do texto. Então ele leu aqui, ele falou, e agora vem a parte importante aqui, viu? Aqui vem o importante. Olha o que este homem diz para Filipe. Aqui no versículo... cadê? Perdi o versículo. Aqui, vamos começar aqui no 37. Eu estou lendo no versículo 8, Atos 8, 37. Filipe respondeu, se o Senhor crê... Não, mais em cima que ele falou. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então um funcionário disse, veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Então agora ele pergunta ele mudou. Ele ouviu a palavra, ele recebeu a palavra e agora ele quer ser batizado. Ele quer receber Jesus Cristo. Ele quer receber. Então Filipe respondeu, se o Senhor crê de todo o coração, e é claro que pode. E o funcionário disse, sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Agora, acontece uma coisa aqui com Filipe, que, sei não, hein? Se acontecer no nosso meio, o povo vai sair tudo correndo de dentro da igreja. Porque nós temos uma dificuldade de receber a palavra, nós temos uma dificuldade de discernir o poder, a presença de Deus, os demônios que agem, as coisas que acontecem, as curas, as pessoas duvidam de Deus, duvidam do Espírito Santo, duvidam de Jesus, porque acontece que Filipe estava conversando com um homem aqui, onde eu li aqui, ó, depois que ele foi batizado, quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém, continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem anunciando o evangelho por toda a cidade até chegar a Cesareia. Então, olha o que aconteceu aqui. A pessoa estava ali e de repente, do nada, a pessoa sumiu, desapareceu e foi aparecer em outro canto. Então é isso aqui. Tem duas coisas. Primeiro eles foram batizados com água e depois eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Então o dia que eu batizei lá eu não recebi o Espírito Santo? Pode ser que tenha recebido o Espírito Santo e ele não tenha se manifestado em sua vida naquele momento. Porque naquele momento que você foi batizado, você recebeu o Espírito Santo. No momento que você confessou,
No momento que você confessou, você recebeu o Espírito Santo. Mas não houve manifestação como estava acontecendo aqui. Estava acontecendo manifestação, portanto que tem pessoas que quando é batizada, que joga ela lá dentro d'água, tira ela de dentro d'água, ela sai chorando, ela sai cantando, ela sai falando em línguas, em outras línguas, ela profetiza, algumas coisas acontecem. E agora no nosso tempo, nós estamos precisando de avivamento, avivar a tua igreja, renovar a tua igreja, renovar a igreja, para que essas coisas possam acontecer novamente, como aquela música que está passando lá no fundo, lá não sei se dá para ouvir. Ó. Ah, não é essa música não, essa é outra música, essa é para pegar sua rede, voltar para o mar, né? Como Pedro estava lá pescando, Jesus fala assim: ô Pedro, pega, lança a rede para o outro lado e pesca o peixe. Era outra música, né? Então, a música que eu ia falar está falando da passagem que está escrito lá em Abacuque. Abacuque 3:2. Abacuque 3:2 é a oração de Abacuque. Ele pede na oração dele para que Deus faça novamente, venha novamente fazer coisas boas que ele fez lá com Abraão, com Moisés, com Davi. E então ali ele está orando, ele está pedindo: Deus, vem mais uma vez, faz mais uma vez. E hoje é dia de nós pedir a Deus: faz conosco o que fez com João, Pedro, fez com os discípulos, com outras pessoas, com Paulo. Pedro estava entrando no templo e tinha um homem ali pedindo esmola. Pedro falou: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande. Então o paralítico lá, o homem que estava ali sentado, ele foi curado. Então é isso aí, o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Então agora é necessário que o Espírito Santo manifeste na sua vida. E você comece a pregar, que você comece a falar com outras pessoas das coisas maravilhosas que Deus está fazendo na sua vida e fazendo hoje. Ele pode fazer hoje, na minha e na sua vida, Ele pode manifestar. Amém? Glória a Deus. Então é isso aí. Deus pode fazer coisas maravilhosas. Deus pode curar o câncer. Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode ser curado o câncer, pode ser o paralítico curado, pode acontecer. Mas por que essas coisas não estão acontecendo hoje no nosso tempo? Tem pessoas aí fazendo coisas maravilhosas, tem pessoas que falam de coisas boas que aconteceu. Aí, de novo. Eia! Essa música aqui não tava aqui não. Que isso aí? Tá doido? Jesus Cristo. Ah, travou. Tava a música esquisita passando ali, ó. Essa música não, vou passar aqui não. Ei, desligou. Olha, chegou a desligar o som. Ai, Jesus. Volta, Jesus. Em nome do Senhor. Cadê os... Santo Deus, eu perdi a música que eu queria falar, que era para tocar aqui. Então é isso aí, tchau e boa tarde. Então desligou e pronto, acabou e tchau. É só isso. Então, fé, você precisa ter fé. Você precisa de crer na palavra de Deus. A palavra precisa entrar no seu ouvido e descer para o seu coração. E o coração ou ir para a sua mente. Coração é sua mente, seu cérebro, seu entendimento. O Espírito Santo vai falar com você, o Espírito Santo vai ministrar na tua vida, o Espírito Santo vai transformar a sua vida, vai mudar. Ele vai transformar. Tudo bem?